Saudações, pessoal. Hoje vamos falar a respeito da derivada pela definição, porque não basta apenas memorizarmos as fórmulas e não entendermos o que elas significam, especificamente como elas se explicam. Antes de mais nada, por favor, não se esqueça de deixar o seu like neste vídeo. E sem mais demora, vamos à aula. Então, considerando que nós temos uma determinada função, e aí queremos determinar qual é esta função. Então, supondo que aqui nós temos uma função do gênero, né? Então, de princípio, nós precisamos determinar esta função, só que para a determinação de uma determinada função, nós precisamos conhecer pelo menos 2 pontos desse gráfico, né? Então, precisaríamos de uns 2 pontos desse gráfico. Para tal, precisamos então de uma reta secante. O que é a reta secante? É a reta que pelo menos corta o gráfico em 2 pontos. Então, para tal, por exemplo, poderíamos ter uma reta igual a esta. Então, perceberemos que agora temos 2 pontos. Este ponto e também temos este ponto. Então, o ponto inicial vou colocar como x e aqui há um determinado intervalo desde este ponto até este, que podemos considerar como um intervalo h. E aqui então será, se esse intervalo é h, que seria x mais h. Ok, então aí podemos também fazer a interseção. Aqui neste ponto, visto que é com o ponto x, então podemos considerar como f de x, e neste outro ponto aqui podemos considerar como f de x mais h. Ok, então dessa forma, considerando que a função de uma determinada reta é dada pela equação y igual a a de x mais b, onde já vimos que o a representa o coeficiente angular, que nesse caso, para sua determinação, seria necessário conhecer o ângulo, né? Com esta reta que traçamos aqui, podemos ver que temos este ponto, nessa interseção dá para unir estes pontos. E então aqui podemos ter um triângulo retângulo. E aqui um determinado ângulo que podemos considerar como ângulo θ. Ok, então dessa forma, querendo determinar o coeficiente angular, que nesse caso seria a nossa tangente do ângulo θ, será igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, o nosso cateto oposto nesse triângulo é este. Então, como é que nós vamos determinar qual é a distância entre esta parte? Seria o quê? Seria toda esta distância daqui, né, menos esta, porque nessa parte não chega. Então, só temos esta. Então, aqui podemos considerar o cateto oposto como f de x mais h menos esta pequena parte, que é o f de x. Então, aí só sobraríamos com esta parte aqui, que é o nosso cateto oposto. E o cateto adjacente, podemos ver que é esta variação daqui até aqui, que praticamente é o nosso h. Então, aqui seria o h. Então, tendo isto, agora surge a necessidade da determinação da nossa reta tangente. Vou aqui colocar aquele primeiro nosso gráfico, que era mais ou menos um gráfico assim. E aqui tínhamos a reta secante, né, que tocava em 2 pontos desse gráfico. Agora, se nós formos a prestar atenção, vamos perceber que a reta tangente deveria ser esta reta se ela for a descer mais, até pelo menos aqui. Se fosse apenas esta reta que toca em apenas um ponto no gráfico, né? Então, se esta reta nós fizermos descer até aqui, aí podemos ter a nossa reta tangente. Então, à medida que nós fizermos isso, vamos
perceber que essa distância, esse intervalo daqui até aqui e daqui até aqui vai se reduzindo para que seja apenas esta. Nesse caso seria à medida que o H, que essa distância de H vai diminuindo. À medida que essa distância de H vai diminuindo. E para tal, então aí surge a necessidade da determinação do determinado limite. O que significa o limite? Seria a tendência do H diminuir o seu tamanho ou tender ao zero. O limite de H tendendo para zero, né? Essa reta tangente pela equação já vimos que temos isto aqui. Aqui pela equação temos esta, né? Então, ao decrescer implicaria tender ela para zero, né? Mas a sua função é determinada por f de x mais h menos f de x sobre h. Então, essa é a nossa derivada pela definição. Escrever isso aí é a mesma coisa que f' de x. Então, f' de x é igual a tudo isto. Então, essa é a nossa derivada pela definição. Chegados até aqui, então, por favor, me ajude deixando o seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho das notificações para que você esteja sempre a par de cada novo vídeo lançado neste canal.